Reposição hormonal não funciona. É o que eu escuto muitas vezes aqui, algumas pacientes que chegam já fazendo reposição hormonal e não notam os benefícios da reposição hormonal. Por que será que isso acontece, né? Como a gente sabe, existem vários tipos e maneiras diferentes de se fazer reposição hormonal. Via oral, transdérmica, vaginal, implante, essas são as mais frequentes utilizadas aqui no Brasil. Por que muitas vezes a paciente começa uma reposição hormonal e não nota o benefício da reposição hormonal? Ou porque ela foi indicado um hormônio errado para o que ela precisa, ou as doses estão inadequadas, ou se ela está fazendo a medicação, só que o lugar que ela está mandando fazer a medicação não respeita a técnica farmacotécnica correta. Então existem várias coisas no meio do caminho que podem influenciar no resultado da reposição hormonal. Por exemplo, uma paciente que é fumante e usa reposição hormonal, a quantidade de hormônio que essa paciente tem que usar é diferente da quantidade de hormônio que uma paciente não fumante tem que usar, porque o cigarro ele vai ter uma ação nos hormônios ali, na ação do hormônio no corpo da mulher. Eu estou usando uma reposição hormonal de farmácia e minha libido não melhora. Lógico, não tem testosterona, a tua libido não vai melhorar. Doutor, eu estou usando testosterona, tá na dose adequada e minha libido não melhorou. Como que você está com o teu marido? Como que você está no teu trabalho? Será que não é outra coisa que pode estar influenciando na tua libido além do hormônio? Porque muitas vezes a libido ela não é só relacionada ao hormônio, ela pode estar relacionada a alguma outra coisa que está acontecendo no seu dia a dia. Então, por isso que é importante a gente sentar com o paciente e tentar entender toda a vida desse paciente como que tá, porque se o paciente ele tá passando, vamos supor, o pai dela tá internado com câncer no hospital, o filho tá doente, não tem testosterona no mundo que vai fazer a libido dessa mulher melhorar. Ela só vai ter espinha, ela só vai ter pelo, ela vai ter queda de cabelo e não vai ter melhora da libido. Então é muito importante a gente saber individualizar e pegar um tratamento que a gente tem disponível e ver qual que é o mais adequado para aquela pessoa. Via de regra, eu falo que assim, o tratamento normalmente ele tem que ser escolhido do mais barato para o mais caro, do menos invasivo para o mais invasivo. Nem sempre essa conta fecha. Mas muitas vezes você pega um tratamento, por exemplo, uma paciente que tem filho, em casa, tem criança pequena, ela esquece de usar medicação, ela não tem uma adesão ao tratamento. Qual que é o melhor tratamento para essa paciente? Implante hormonal, sem sombra de dúvida nenhuma. Você pega uma paciente mais velha, que vai ter que usar níveis mais baixos de hormônio, que tem uma adesão melhor ao tratamento e tem um quadro de ressecamento vaginal. Ela pode estar usando por via vaginal, vai melhorar mais o ressecamento vaginal dela. Ela pode usar o transdérmico, que não vai ter risco de passar para ninguém, porque ela mora sozinha. Então, a individualização do tratamento é o mais importante. Eu já vi, por exemplo, pacientes aqui no meu consultório que chegaram para mim e falaram: pô, doutor, o implante hormonal dessa vez, ele durou um pouco menos do que da outra vez. Aí você começa a conversar com a paciente, eu descubro que ela estava fazendo uma drenagem linfática um pouco mais agressiva e tinha uma manipulação 2 vezes por semana na região que o implante tinha sido colocado. E o implante ele é um comprimidinho que vai embaixo da pele. Se você tem uma maior manipulação daquele local, você pode ter uma liberação diferente ali do hormônio e esse hormônio ser liberado de uma maneira diferente do programado e o implante terminar um pouquinho mais cedo. Então a gente orienta depois para não fazer mais isso. Doutor, eu estava usando hormônio, não mudei minha dose e comecei a ter onda de calor. Aí você começa a conversar com a paciente, ela estava fazendo numa farmácia X, passou fazendo na farmácia Y. Às vezes mudou o veículo, mudou alguma coisa, pode interferir na absorção do hormônio e ela volta na farmácia que ela estava fazendo, a reposição hormonal volta a funcionar.
Então tem muita coisa que a gente tem que ver para reposição hormonal de mulher. Por exemplo, estradiol e testosterona, normalmente quais a gente usa? A gente usa estradiol e testosterona bioidêntico ou isomolecular, que são as moléculas igual o nosso corpo produz. A progesterona depende do perfil da paciente, pode ser a progesterona isomolecular ou progesterona bioidêntica. Aí a testosterona isomolecular ou bioidêntica, ela também pode ser usada por via oral, ela não vai aumentar risco de trombose, não vai ter risco de colateral, e tem uma vantagem para aquela paciente que tem dificuldade de pegar no sono. A progesterona tem uma ação indutora, ela leva um pouco uma certa sonolência, então se a gente usar ela à noite vai melhorar a qualidade do sono. A gente pode usar ela por via transdérmica se a paciente não tem problema de sono. A gente pode usar uma gestrinona se a gente quer uma atrofia maior desse endométrio, uma ação antiestrogênica maior, ou se a paciente necessita de um ganho de massa muscular maior. Aí você fala, doutor, mas vou ganhar massa muscular, vou usar gestrinona com efeito anabolizante? Por que não? Se você pega uma senhorinha que está com perda de massa muscular e precisa de um ganho de massa muscular, o uso de uma substância de reposição hormonal pode ser usado para ela melhorar a independência dela. Massa muscular não é só para você pegar mais peso no leg press. Massa muscular, ela pode estar relacionado ao fato de uma senhora sentar na privada e levantar sozinha sem precisar de ajuda. Então a massa muscular, ela vai muito além do estético. A massa muscular é o que vai dar independência para uma pessoa mais velha. Um exemplo que eu dou, a minha avó, ela estava internada no hospital, acamada, tinha perdido muita massa muscular. Eu entrei com um tipo de testosterona que é a nandrolona, que tem um potencial anabólico muito alto, né? Fiz durante 2 meses uma dose mais alta para minha avó, com 92 anos. Em 2 meses, 2 meses e meio, ela estava andando, estava de andador, mas não estava mais acamada, ela tinha ganhado massa muscular, tinha recuperado a independência dela, dentro, óbvio, das limitações dela, mas você consegue dar independência. Então, eu vou escolher um progestágeno com uma ação androgênica maior para um perfil de paciente, com uma androgênica menor para outro perfil de paciente, com ação anabólica maior para outro perfil de paciente. Por exemplo, se você tem uma pessoa que tem uma osteoporose e você usa um progestágeno com perfil como a gestrinona, se ela não tem nenhuma contraindicação de usar essa medicação, pode ajudar muito no ganho de massa muscular dessa paciente e ela consegue ter uma boa recuperação dessa patologia. Lógico, sempre associado à musculação, à boa alimentação, isso vai potencializar demais o tratamento. Se eu pego, por exemplo, uma paciente com ovário policístico, que tem uma testosterona num nível normalmente mais alto, e eu dou para essa paciente um progestágeno como a gestrinona, eu vou piorar o quadro clínico dela, porque eu vou potencializar demais a utilização dessa testosterona pelo corpo dela, e ela vai começar a ter colateral. Por outro lado, se eu uso um progestágeno como o Nesterone, que tem uma ação progestágena, né? Ele age só como progesterona, ele não tem uma ação androgênica, eu posso melhorar o quadro clínico dela. Então, por isso que é importante sentar com o seu médico para ele entender quais são as suas necessidades, quais são as suas queixas, para tentar tratar de fato o que você precisa e tentar achar qual que é o melhor hormônio que você precisa. Não necessariamente, numa primeira tentativa de reposição hormonal, a gente vai resolver todos os teus problemas, até porque muitas vezes a gente sempre começa com uma dose um pouquinho mais baixa do hormônio por segurança, para você não ter um excesso de hormônio e ter efeito colateral, e vai fazendo os ajustes conforme você vai precisando. Ah, doutor, tá bom, e eu vou usar o hormônio até quando? Até a outra consulta, seu médico vê que os exames estão normais, que você não tem nenhum problema na mama, que teu ultrassom ou teu exame clínico está normal e que a gente possa continuar fazendo reposição hormonal. A reposição não é justo para a mulher, porque muitas vezes eu vejo aqui no meu consultório pacientes que chegam sem nenhuma contraindicação de reposição hormonal no colega, e ele fala, não, é normal você estar sem libido porque é normal da idade, é normal você estar cansada porque é normal da idade. Não, hoje em dia a gente vai passar praticamente, as mulheres, né, vão passar praticamente metade da vida
nessa fase sem hormônio, sem menstruação. Então o hormônio, além de te dar independência, saúde, vai te dar qualidade a esses anos a mais de vida que você ganhou ao longo do tempo.